Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos o Estado Islâmico, um grupo de pessoas, de centenas, milhares de pessoas, que se reúne hoje, principalmente em Raqqa, na Síria, e que coloca nos noticiários internacionais muita questão para a gente poder discutir. Professor Edmar, explora mais um pouco a natureza dessa crença que muitas vezes caímos em uma proposição preconceituosa de dizer que o Islã, que significa no fundo submissão, é na verdade um grupo que quer dominar o mundo, destruir o Império Americano, aquela coisa toda. Na verdade, Jairo, o islamismo, né? O Islã é uma religião, uma das 3 religiões monoteístas no mundo, e ele é alvo de vários estereótipos na história. Por toda a sua história, a concepção de religião, como é que se formou, eu acho que a própria situação, o próprio contexto em que o profeta Mohammed fez com que o Islã se tornasse uma religião já foi um contexto conflituoso, né? Mas, em grande parte, isso deve-se muito a um estereótipo criado com uma certa dicotomia entre eles e nós, Ocidente e Oriente, que foi cada vez mais na história acirrando essa divisão e enfatizando esse estereótipo, né? Na verdade, assim, o Islã, isso que nós vemos, que nós estamos discutindo aqui hoje, é uma visão do Islã. O Islã não é isso, né? O Islã é uma religião, como nós estávamos dizendo aqui há pouco tempo, o Islã é uma religião hoje que prega a paz. Se você perguntar aos muçulmanos, né, do mundo inteiro, claro que existem vários grupos dentro do Islã, sunitas, xiitas, como nós falamos aqui, há muitos grupos, por exemplo, na Síria, né? Mas quando a gente vê os fundamentos do Islã, são, né, belos, não são fundamentos belos, inclusive a proibição de matar no Alcorão, né? Mas mas esses grupos fundamentalistas, essas facções fundamentalistas, que a gente tem que dizer isso, sabe? Elas não são frutos só do Islã, elas não são frutos só do Oriente, elas são frutos também da forma como o Ocidente se dirige para o Oriente. Sim. Eu gostaria de contar um caso que eu acho que ilustra bem o que você está falando, e eu acho que o problema não é nem tanto o fundamentalismo, o problema é a radicalização. Qual que é a diferença? A radicalização, o fundamento é um retorno às origens, uma interpretação mais tradicional, um retorno ao sagrado. Mas a radicalização é quando a pessoa passa a aceitar que o uso da violência é aceitável. Sim. Então, tem um caso muito famoso, quando a gente discute a questão de radicalização no Reino Unido, de 2 irmãos. O irmão mais velho, ele era um salafista, portanto, uma vertente bastante fundamentalista na religião islâmica, muito vocal contra as ações dos Estados Unidos, do Reino Unido, muito vocal na sua defesa à religião islâmica. E o seu irmão mais novo era um playboy, que levava uma vida, vamos dizer assim, devassada. E o serviço de inteligência britânico começou a seguir o irmão mais velho, porque estava convicto de que ele iria preparar algum atentado terrorista. E, na verdade, o que aconteceu foi que quem estava preparando o atentado era o irmão mais novo. E quem o entregou foi o irmão mais velho, que ligou para o serviço de inteligência e entregou o próprio irmão, dizendo: não há nada no Islã que permita esse tipo de ação. Eu falei: mas ele que era o fundamentalista e vai fazer isso? Mas por quê? Mas era exatamente porque ele conhecia a religião, que ele trabalhava com a religião, que ele entregou o seu próprio irmão e não disse: não há nada na religião que permita esse tipo de Agora, não é atentado. uma questão interessante, assim, quando, por exemplo, filósofos como Zygmunt Bauman, que usa muito da metáfora da modernidade fluida, da pós-modernidade, de que no tempo contemporâneo nada dura mais do que 2 horas, nós carecemos de um certo sentido para a vida, né? Quando se coloca disso, e vemos isso no mundo ocidental, a gente cria ídolos que duram 15 bytes, 15 segundos de YouTube, por exemplo. Não é interessante perceber como que essa intercorrência leva, inclusive, jovens para os frontes na Síria do Estado Islâmico? Não é interessante perceber isso? Assim, o menino pouco escolarizado, de uma periferia de uma grande cidade como Paris, que vai e atravessa a fronteira da Turquia e ele passa apertos para poder chegar até o fronte. Não é interessante perceber? Mas a estratégia, e voltando ao que a gente estava conversando antes, a estratégia e a beleza da estratégia do Estado Islâmico é justamente essa. Quando você vai pegar as publicações dele, por exemplo, eles têm muito frequentemente, de forma bem colocada, fotos de cadáveres. Sim. De quais cadáveres? Dos mártires
do Estado Islâmico, das pessoas que morreram em combate, que morreram praticando atos de terrorismo, etc. E isso vem a dar aos jovens que estão indo para lá um sentido na vida deles. Eles estão lá para se tornar mártires. Eles estão lá para, de certa forma, se tornar essas celebridades. Sim. De que forma? Se engajando numa versão perversa de jihad, né, de guerra santa, que de santa não tem nada, na verdade. Onde a vida não tem sentido, né? Qualquer Exatamente. possibilidade de morrer como mártir se torna... torna Agora uma professor solução, Edmar, pense atrativo, comigo, né? Assim, os judeus ainda esperam a vinda do Messias. Eles ainda esperam a vinda do Messias. E dizem que o Messias só virá quando todos os povos e todos os cantos da terra forem também judeus. Esse Messias virá. Quando os radicais do Estado Islâmico colocam que eles precisam de lutar contra Roma, e essa é a intenção, façamos os atentados fora para trazê-los para cá e lutarmos contra esse... professor Edmar, não é algo para nos colocarmos meio embasbacados, assim? Como que dia novembro, dezembro de 2015, vemos algo desse tipo? Não é? Na verdade, eu ainda continuo entendendo, Jairo, que, na verdade, grupos como o Estado Islâmico, eles estão travando uma batalha. A batalha ideológica e política não é necessariamente contra uma religião especificamente, mas contra o Ocidente. Eu acho que, exatamente por resgatarmos tudo que nós falamos aqui anteriormente, inclusive o Bauman que você cita, esse processo de ocidentalização, esse processo que vem causando nas pessoas, né, uma certa crise de sentido, vem fazendo com que as próprias estruturas políticas que o Ocidente se apregoa como as melhores para o mundo, que têm furos, que são frágeis. Por exemplo, o Estado Islâmico surge de uma fragilidade muito grande dentro da estrutura social no Iraque, provocado pela invasão americana de 2003. Sim. Então, ou seja, nós levamos para lá um ideal que não se concretizou e foi em meio a isso que esses grupos proliferaram e foi a partir daí que eles começaram a se estruturar da forma que estão estruturados hoje. Então, por exemplo, quando a gente diz que o Estado Islâmico quer fazer um califado, quer formar um califado e que o líder se autoproclama califa, o que quer dizer? Que é o califa? É aquele que tem o poder político, mas chancelado pela religião. Né? É uma chancela religiosa que dá a garantia aquilo. Quando eles colocam a Sharia como a lei, a Sharia que é a lei islâmica, levada vamos dizer assim, ao pé da letra, como nós dissemos assim. Apedrejar as mulheres apedrejar, adultas. as mulheres não podem sair sozinhas na rua e tantas outras coisas que a gente vê. Querem implantar a Sharia como um fundamento da sociedade. Nós vemos que isso é aquilo que essa fluidez, essa liquidez que muitas vezes o Ocidente colocou, que, vamos dizer assim, pessoas cansadas com isso tudo, acabaram encontrando nisso uma possibilidade de sair, porque são leis mais austeras, leis mais duras, mais rígidas. Então, para quem está em crise de sentido, né, achar uma identidade nesse ponto assim... maniqueísmo também, do bom e do mal. bom e do Uma resposta muito fácil. Justamente, e é isso que eu queria complementar a sua fala. O discurso do Estado Islâmico, ele não é um discurso contra o Ocidente, ele é um discurso contra o outro. Ele fala claramente contra o outro. Ele fala com a mesma violência, com a mesma agressividade do Papa, como ele fala dos iranianos, por exemplo. Por achar que eles não são islâmicos o suficiente. Agora, e é dos interessante- budistas, por exemplo. Eles criticam os budistas da mesma forma, fazem as mesmas... destroem os... E é interessante como que é tão complexo, tão sofisticado essa questão do recrutamento, que o que é dito varia conforme o próprio público-alvo. Então, vocês estão Exatamente. recrutando dentro do Ocidente e do Oriente. O discurso é diferente. No Oriente, eles vão dizer Exatamente. contra os governos apóstatas que se corromperam, Exatamente. contra os Agora, aí irmãos. Na pergunta, Turquia, são... É Exatamente. diferente. Dentro da Europa, você tem basicamente 3 grupos diferentes. Aqueles que são dos recém-convertidos ao Islã, que são aproximados de uma determinada maneira. Aqueles pessoas que eram do mundo árabe que foram morar na Europa e não Os conseguiram se paquistaneses. introduzir. E a chamada segunda, mas principalmente a terceira geração, né, de pessoas que têm uma visão ainda do que era o Oriente, contado pelos seus avós ainda, e tem esse Do problema de Império afirmação. Turco-Otomano, aquela ideia Às de... vezes até do período colonial. Né? Justo. Aquele ideal... Agora, isso acaba a pergunta, né? Por que o outro
mete tanto medo, é um desafio tão grande a ponto de nós termos Aí uma ideologia para eliminar, nós vemos nós mesmos afetivos. exatamente. Por que o outro nos causa tanto... Agora, é muito importante, porque a estratégia é só essa. Não tem um objetivo de ganhar uma guerra, apesar de ser uma guerra declarada. Apesar do que se fala do Estado Islâmico, o Estado Islâmico está numa crise financeira muito grande agora. Porque os alvos dos bombardeios hoje em dia são os campos de petróleo, são a rede logística de petróleo. Eles mesmos, enquanto os drones, aquela situação, né? A interferência da França, da Rússia e dos Estados Unidos hoje em dia é nessa área, é uma guerra muito econômica. E uma das razões, talvez no programa passado isso tenha sido abordado também, deles serem tão, deles estarem numa posição tão grande a esse movimento da Síria para a Europa, de imigração de pessoas, é que, como o professor disse bem, eles ganham muito em tributação dos que ficam. Mas se todo mundo vai embora, não tem ninguém para tributar. Então, eles têm que fazer algumas coisas como eles fazem nesses movimentos midiáticos, que é o de tentar impedir essa imigração, colocando para eles, olha, vocês vão morrer, olha aqui a foto do bebê que morreu na praia. Seus filhos vão morrer também. Agora, o interessante é como eles flertam exatamente com as tecnologias que eles visam, de alguma forma, querer terminar. Vamos a um breve intervalo. Fique conosco.